Olá a todos e a todas, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cinema Sem Barreiras e já comecei com uma vacilada daquelas, porque eu entrei com a abertura errada. Então, aliás, quem assistiu à última edição do filme Creep Cramp, viu que eu já comecei gaguejando naquele e agora, de novo, eu boto a chamada de abertura errada, mas enfim, perdão a todos e a todas, acontece, né? Boa noite, mais uma vez, eu estou aqui novamente com o jornalista e crítico de cinema Vinícius Lima e com a nossa Cris Farias, que é a intérprete de Libras. Como eu falei na semana passada, 2 semanas atrás, a Cris não pôde estar presente, mas hoje ela está de volta aqui conosco. Seja bem-vinda, Cris. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o filme Como Eu Era Antes de Você. Mas antes disso, hoje é 7 de setembro. E, diferente de todos os outros 7 de setembro que nós acompanhamos, eu particularmente acompanhei 44 de vida, mas obviamente que não atentamente todos os 44, o desse ano teve um fato excepcional, que foi a expectativa que todos nós vivemos desde já há algum tempo, mas principalmente desde o final de semana, vendo as inúmeras caravanas de apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, indo até Brasília participar de movimentos, de passeatas em apoio ao presidente, e com uma série de ameaças, algumas veladas, outras bastante escancaradas, ameaças de violência, ameaças de invasão do Congresso Nacional, ameaças de invasão da sede do Supremo Tribunal Federal, uma guerra pessoal que o presidente da República resolveu travar com 2 dos ministros da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e que abriu uma investigação sobre possíveis crimes eleitorais cometidas pela chapa Bolsonaro-Mourão em 2018, que pode redundar em uma cassação da chapa e, portanto, tirá-lo das eleições de 2022, e o ministro Alexandre de Moraes, que atualmente lidera a investigação no Supremo de casos de fake news, que ameaça diretamente o chamado clã bolsonarista. Os filhos do presidente, apoiadores mais próximos, empresários, jornalistas e por aí vai. E que no ano que vem, o Alexandre de Moraes será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, durante as eleições de 2022. Ontem à noite houve uma série de imagens bem fortes, bem pesadas, em frente ao Congresso Nacional. Infelizmente, a Polícia Militar do Distrito Federal permitiu tudo isso, abrindo as barreiras físicas
que impediu a entrada dos caminhões, ônibus e carros, enfim, obviamente sob ordem do governador do Distrito Federal, o senhor Ibanez, do MDB, que, por coincidência, para quem acredita em coincidência, saiu de Brasília, está no Piauí, fazendo o que Deus é quem sabe. Os atos de violência e depredação, hoje, agora, são 18 horas e 16 minutos, ainda não aconteceram e vamos torcer para que não aconteça. Ontem à noite, durante a madrugada, houve uma tentativa de invasão do Supremo Tribunal Federal, uma tentativa que não chegou a acontecer, mas a ameaça ainda paira no ar. E a expectativa de muita gente, em Brasília principalmente, é que esse clima de medo, de ameaças, permaneça por mais tempo, por mais meses. E a gente precisa refletir sobre isso. Nós, cidadãos e cidadãs, que elegemos, não nós, eu, nem Vinícius, nem a Cris, mas nós, população brasileira, que elegemos o Bolsonaro em 2018, temos de refletir sobre o que nós fizemos. Temos de refletir sobre o tipo de pessoa que nós colocamos na presidência da República. Uma pessoa que certamente é o pior e o mais perigoso presidente que o Brasil já teve, pelo menos, eu me arrisco a dizer, nos últimos 100 anos. Nós já tivemos presidentes ruins, sem dúvida, mas iguais a ele, não. Iguais a ele, eu me arrisco a dizer que não acredito que já tenha acontecido. E ele, caso não seja impedido pelos tribunais superiores, vai concorrer à reeleição no ano que vem. E aqui eu não estou fazendo campanha política para A, B ou C. Quem me conhece sabe que eu sou, inclusive, filiado ao Partido dos Trabalhadores, portanto, vou fazer campanha no ano que vem para o Lula, mas aqui não se trata de um discurso político partidário, mas sim um discurso em prol das nossas liberdades, em prol do nosso direito, inclusive, de fazer uma live como essa. Porque se por um acaso o sonho de consumo do presidente se concretizar e ele instaurar uma ditadura civil-militar no Brasil, nós provavelmente não poderemos mais fazer o que quisermos nas redes sociais, como fazemos hoje, porque a liberdade de expressão será cassada. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa sempre são uma das primeiras providências que são cassadas em regimes totalitários. E aí a nossa liberdade, a nossa possibilidade de ir e vir, de fazer o que quisermos, e até mesmo, se for o caso, de apoiar quem a gente quer, de defender as ideias que nós quisermos, isso vai estar em risco. Portanto, eu acredito que é muito necessário que a gente reflita e reflita com muita seriedade, com muita profundidade sobre os atos do dia de hoje. De novo, não é um discurso político partidário, é um discurso de liberdade, é um discurso em prol da nossa liberdade como cidadãos de morarmos em um país realmente democrático e que respeite os direitos individuais. Então é isso, eu gostaria de iniciar o programa de hoje com essas palavras. Eu vou passar aqui a palavra para o Vinícius também fazer alguma consideração inicial dele, e aí, em seguida, a gente começa o programa, começa a falar sobre o filme Como Eu Era Antes de Você. Então, Vinícius, boa noite, aliás,
E a palavra é sua, companheiro. Boa noite a todas e a todos, meu companheiro Vitor Vasconcelos, Cris, boa noite a ti. Tem escrito aqui na minha camisa, always look on the bright side of the life. Sempre olhe para o lado brilhante da vida. Essa frase, ela é de um filme. Abaixa um pouquinho a câmera para a gente ver a camisa. Aqui, ó. Always look on the bright side of the life. Sempre veja o lado brilhante da vida. Essa frase é parte de uma música de um filme de comédia britânica dos anos 70. O problema é que eu não sei se a gente tem muitos lados brilhantes para ver neste momento. Eu corroboro com tudo que o Vitor disse, com exceção de uma coisa. Com o uso do presidente que nós colocamos lá. Eu vou reforçar uma coisa. Eu não coloquei esse cara lá. Eu avisei durante meses, enquanto eu me deprimia na terapia, para todas as pessoas possíveis, que esse cara era uma ameaça concreta, real, às liberdades, aos direitos civis, ao direito de estar vivo de grupos, de segmentos sociais como os LGBTQIA+, como os negros, como as mulheres, como os indígenas, como nós, pessoas com deficiência. Eu avisei e desta culpa, a culpa de ter colocado lá na cadeira um genocida criminoso, eu não compactuo. Vocês que votaram nele no primeiro turno ou no segundo turno, ou que se omitiram e foram embora para Paris, vocês são corresponsáveis. Eu não compactuo com esse cara. Eu não compactuo com vocês. Eu lembrei de uma coisa aqui. Na semana passada, com o meu outro amigo Vitor Marques, professor de filosofia da Federal do ABC, nós temos um debate quinzenal, assim como esse, no meu canal no Instagram, chamado Um Filme, Um Minuto, se o Vitor puder colocar aqui depois. E algumas semanas atrás, umas duas ou 3 semanas, nós discutimos o filme Roma, do Alfonso Cuarón. Cris, deixa eu escrever para ti. Cuarón, consegue? Cuarón. O Vitor escreve aí para ela. Eu vou colocar aqui no rodapé. Mas o importante é que o nome do filme é Roma, está disponível no Netflix. O filme, enfim, embora trate de uma memória do diretor, ele se passa ali no ano de 1971, quando o presidente do México foi responsável por mandar grupos paramilitares milicianos, preste atenção nas palavras, reprimirem um protesto estudantil que reclamava melhores condições de estudo nas universidades. Esse massacre, que ficou conhecido como o Massacre de Corpus Christi, matou 120 a 150 pessoas, dentre as quais um menino de 14 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse no meu debate com o Vitor que eu venho avisando, eu venho alertando desde 2019. O Bolsonaro vai endurecer nas ruas. Ele vai convocar a patota miliciana e militarizada dele à bala. Não se enganem. A Folha de São Paulo está com a manchete hoje no site, dizendo que os protestos do Bolsonaro refletem um isolamento político. O problema, meus queridos, é que enquanto aqui nós falamos de democracia, e temos que falar, enquanto nós falamos de respeito às instituições, e temos que falar, esse cara tem armas. Esse cara tem as armas da Polícia Militar em vários estados. Vários estados
segmentos da Polícia Militar já deram sinais de que vão se insurgir contra seus governadores. Esse cara tem armas de segmentos das Forças Armadas. Ele sabe que se for para uma eleição em 2022, ele perde o primeiro turno. E olha, não estou falando de Lula, não. Né? Olhe lá, se em 2022, em condições de temperatura e pressão normais, a gente não tiver Lula e Ciro no segundo turno. Olhe lá. O fato é que o Bolsonaro sabe que numa eleição ele não ganha. Apesar de ter ganho a última. E, gente, esse cara não está disposto a soltar o osso, não. Sabe por quê? Porque ele sabe que no momento que ele descer a rampa do Planalto, sem a faixa presidencial, esse cara é preso. Bom. E se nós não tivermos eleições ano que vem, que é esse o meu triste palpite, acho que não teremos, a culpa é sua, que votou nele ou que se omitiu no segundo turno. Certo? Espero muito que Paris tivesse uma maravilha. Bom, só esclarecendo, quando ele diz, quando eu falei nós, obviamente eu também não estava me incluindo e certamente era só uma estrutura retórica da fala, né? Exatamente. Bom, pessoal, agora vamos falar da sétima arte e vamos deixar, infelizmente, a política um pouquinho de lado. Como eu anunciei no início, nós vamos conversar hoje sobre o filme Como Eu Era Antes de Você, no título original Me Before You, ou seja, Eu Antes de Você, né? Da diretora inglesa Tia Sharrock. Eu vou colocar depois aqui no rodapé, porque a minha pronúncia em inglês é terrible, terrível. A produção é estrelada por Emilia Clarke, também conhecida popularmente como a Mãe dos Dragões, ou ainda a Daenerys Targaryen, da série Game of Thrones. Covardia isso aí com Chris, viu? Pois Daenerys Targaryen de Game of Thrones, covardia. Colocar Game of Thrones eu acredito que é até fácil em Libras. Agora, Targaryen é complicado. Cris, traduz Game of Thrones como GOT. G-O-T. G-O-T, pois é. Todo mundo vai entender. Além da Emilia Clarke, nós temos também o outro ator principal, que é o Sam Claflin. Isso, Claflin. Gato pra caralho. Né, que é como a gente fala mesmo. Que participou, entre outros filmes, da série Jogos Vorazes. Esse filme ele é de 2016 e é baseado no livro de 2012, de mesmo nome, Me Before You, da escritora britânica Jojo Moyes. Você pode assistir esse filme na plataforma de streaming da Amazon, a Prime Video. Agora, ou no Telecine. Ou no Telecine, tá certo? E, em linhas gerais, o que o filme trata? E aí eu vou já dar meu pontapé inicial, mas antes registrar aqui o comentário da Porcina. Boa noite. Me excluo dessa desgraça que fizeram com o nosso país. Hashtag fora Bolsonaro. Todos nós aqui... Hashtag tamo junto, Porcina. Hashtag aqui, todos nós também, Porcina. A história trata de um empresário de 31 anos, que é o personagem do Sam Claflin, que sofre um atropelamento e fica tetraplégico.
ou seja, ele perde os movimentos aqui da altura do pescoço para baixo. E após 2 anos, que é quando o filme de fato começa, né, quando ele tem 31 anos, ele mexe muito mal o polegar, que é como ele controla a cadeira de rodas motorizada dele. E a personagem da Emilia Clarke é uma jovem, o filme se passa na Inglaterra, em Londres, ela mora nos subúrbios de Londres, naturalmente, aí a minha primeira colocação. É um filme que explora, até dizer chega, clichês, né? A mocinha pobre, humilde, cheia de sonhos, que vai trabalhar como cuidadora do empresário bonito, jovem, rico, mas que está preso a uma cadeira de rodas, com ódio do mundo, com ódio de si mesmo, e o filme mostra todo um relacionamento deles dois que surge e vai se desenvolvendo até eles iniciarem uma coisa muito rápida, um namoro. Os dois se apaixonam e começam um relacionamento. Quando acontece uma reviravolta, que a gente não vai comentar por enquanto, porque é spoiler, mas nós vamos falar sobre essa reviravolta, e aí quando a gente for começar, eu faço como o pessoal nas redes sociais fazem, né? Spoiler, para poder todo mundo... Que babaquice. Também acho, mas se o pessoal é babaca, você também. Quem não quiser participar... Não, você não é babaca, babaca é quem exige isso. Quem não quiser saber, para o vídeo na hora que eu começar. Spoiler aqui. Para eu não, e o Vinícius vai fazer também. Continua assim, porque vai ter um resto de debate, vai perder o resto do debate. Não, exatamente, porque aí a gente vai entrar numa área, num debate do filme, que é, na prática, a grande razão de ser do filme. Tá? É a grande razão de ser do filme, porque até esse momento o filme é proibido para quem é diabético. Ou seja, é um água com açúcar total, cheio de clichês. Imaginem vocês uma linda mulher, com a diferença que a menina não é uma prostituta e o personagem do Richard Gere não é deficiente. Mas é a mesma coisa. Os dois se conhecem, totalmente diferentes um do outro, mas que o filme faz os dois se apaixonarem e etc. Enfim, a gente vai começar aqui falando do filme para depois entrar na questão dos spoilers. Daí, antes de passar para o Vinícius, eu quero agradecer, a gente já está aqui com vários comentários aqui do bate-papo. Parece que o pessoal gostou realmente da nossa introdução, porque tem um monte de fora Bolsonaro, como deve ser mesmo. Qualquer coisa a gente para de falar do filme e vai falar mal do Bolsonaro. Porque se aparecer algum bolsominho aqui, eu não serei democrático e eu vou retirá-lo da conversa. Não, deixa de falar, cara. Mas, enfim. Deixa eu falar. Eu quero pedir a vocês para curtir o nosso vídeo. Não se esqueçam de dar a curtidinha, que é esse dedinho aqui, para se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, apertar o sininho e divulgar nas redes sociais para quem depois vir assistir aqui. E se vocês estão percebendo uma novidade, acima do Vinícius, vocês estão vendo um código de barras, que era onde ficava a logomarca do canal. Esse código de barras, se você estiver acessando pelo computador, você aponta o celular para ele e ele vai te direcionar para a nossa campanha de mensalidade solidária, do Catarse, para você nos ajudar com uma doação que você puder, uma doação em dinheiro, tá certo? Para ajudar a gente a melhorar aqui o site, por exemplo, contratar um técnico
para não fazer aquela besteira que eu fiz no começo, né? Enfim, então é isso. Eu quero agradecer a vocês e passar aqui para o nosso convidado. Vamos lá, Vinícius. Suas primeiras impressões. Chorou muito com o filme, Vinícius? Não. Bom, eu já nem sei mais se eu sou convidado, né? Daqui a pouco o cara vira da casa, né? Assim, você é da casa já. É aquele parente que veio ficar 15 dias para procurar emprego, aí terminou nunca mais foi embora, se instalando. Né? Se instalando. Eu já tinha assistido o filme, eu não me recordo se eu vi no cinema ou se eu vi pouco depois dele sair no cinema, em TV para assinatura, tá? Mas eu já havia visto e revi hoje, então ele está bem fresco na memória. Eu vou começar como hoje, vocês viram pelo tom inicial, como hoje eu não estou simpático, eu vou começar dizendo o seguinte, é um filme capacitista, certo? E aí, lá na frente, eu vou chegar aonde eu quero. Não é uma discordância de briga, não, mas só fazer uma observação. Eu acho que talvez a comparação mais adequada não é desse filme com Uma Linda Mulher, mas é desse filme com duas coisas. Primeiro, com Cinderela. Sim. Né? Tem até uma questão de sapatos, né? Ela usa sapatos horríveis, a personagem. Ela é toda mal vestida, mas é muito simpática. Então tem essa comparação direta aí com Cinderela, né? Ela é uma mocinha pobre, que termina indo trabalhar na casa desse cara rico. O cara é tão rico que ele tem um castelo, né? Ele é tão maravilhoso. Primeiro que o ator, o Sam Claflin. O que seja, o ator principal, eu vejo que o cara é lindo. Desgraçado, é bonito pra chuchu. E tem uma coisa que eu acho engraçadinha que o filme faz, não sei se o livro faz isso também, mas quer fazer uma comparação em dado momento com o James Bond. Né? Ele ia fazer aniversário, e aí uns amigos gravam um vídeo para ele, e gravam um vídeo com a música do 007. Sim. Né? Então ele é um cara meio 007. Britânico, bonito, charmoso, bem vestido, rico, cara pilota moto, surfa, anda de jet ski, sei lá, pula de paraquedas. O homem é maravilhoso. Então, tem esse elemento de Cinderela. Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante. E aí eu começo a chegar no elemento capacitista. Eu acho que esse filme pode ser comparado com 50 tons de cinza. Só que sem sexo. E sabe por que é sem sexo? Porque aleijado não transa. É verdade. Mas veja, eu não estou falando desse cara em particular. Esse cara tem tetraplegia. E eu conheço pessoas tetraplégicas que transam. São ativas sexualmente. Exatamente. Podem até ser passivas. Mas, enfim, elas transam. Não se trata disso. Você está muito levando as coisas ao pé da letra hoje, viu? Não se trata do fato de que esse personagem é tetraplégico e por isso ele não faz sexo. Não é isso. Se trata do fato de que existe um pensamento universalizado e capacitista que diz que pessoas com deficiência não transam. Não namoram, não transam. Não namoram. E aí é interessante como esse capacitismo, só um comentário para fora do filme, como esse capacitismo tenta criar outras maneiras de mascarar o preconceito. É muito comum, não sei se o Vitor já passou por isso, comentários em tons jocosos de que o cadeirante, ou o anão, ou o cego, tem um membro grande. Você já ouviu isso, Vitor? Não. Nossa, é muito... A ilusão, por exemplo, 7 Anões, né? Existe um
um clássico da pornochanchada brasileira, Uhum. chamado Clara das Clara das Neves Neves. e os Sete Taradões. E a Cris deve estar doida para cobrir o rosto com essa conversa. E o Dunga, não sei se vocês lembram, mas o Dunga é um anão silencioso. Isso. O Dunga, dentre os anões no filme, é o cara que tem o pênis grande. Enquanto que o Zangado era a bicha enrustida. Então, assim, o capacitismo, ele cria dogmas, o dogma de que a pessoa com deficiência não transa, e aí ele cria novos estereótipos que são igualmente preconceituosos. Né? Aquele cara é pegador. Aquele cara ali, nossa, não precisa traduzir isso não, Cris. O pauzão dele é enorme. Entendeu? Veja, não tem nenhum sentido. Mas o filme se pauta nessa lógica de que a pessoa com deficiência é incapaz ou não tem direito de viver uma vida plena como tal, uma vida em que ela possa amar e ser amada por alguém sem deficiência. Sim. E aí o que acontece? Chega essa mocinha com roupas ridículas, Mas extremamente mas chamativas. com um jeito muito simpático. Eu lembrei de uma coisa, cara, quando eu revi esse filme hoje. Eu lembrei de que eu simpatizei com ela. Ela é muito leve. A personagem dela é muito doce, é muito carismática. Em um dado momento, eu fiquei até me perguntando, eu lembro que, e o filme é feito para isso, ele é feito para a gente torcer por um final feliz, eu fiquei me perguntando, porra, não, esse cara tem que ficar com essa moça. Porque ela é maravilhosa, ela é super legal. Ela é super interessante. Talvez não muito interessante, mas ela, até porque é uma moça ali fechada numa cidadezinha pequena, né, no interior da Inglaterra, tal. Mas ela era muito, muito atraente, sabe? Emocionalmente atraente. E o cara termina, em dado momento, por se apaixonar por ela. Né? E ele é correspondido, isso é importante. Ele é correspondido. E só uma coisa, e aí só fazer uma pequeno adendo aí. Ela tem um namorado no filme. Né? Ela tem um namorado otário. que é um cara. Que é um otário. Um cara. O cara é a antítese dele. O cara é liso, é atleta e é totalmente o contrário do personagem do Sam Claflin. É interessante. É interessante como essa antítese é elaborada. O personagem do cadeirante, né, do protagonista, ele é podre de rico. Apesar de ser lindo, como é lindo, ele é cadeirante. Ele é um inválido em cima da cama. Né? E por conta da invalidez, ele é um cara muito amargo. Sim. Né? Ele é intratável. Mas esse mesmo cara intratável, ele é um cara instigante para a menina. Ele faz ela assistir um filme francês com legenda, que é uma coisa que ela nunca tinha feito. Ele provoca, em um dado momento, depois do filme francês, ela vai com o namorado dela ao cinema e ela fica interessada em ver um filme do Almodóvar. E aí o namorado dela diz, mas eu não falo espanhol. Exato. E ela diz, a gente vê com legenda, com o passar do tempo você nem percebe. Então, esse cara que era muito amargo, ele termina sendo muito instigante para ela. Ao passo que o namorado é duro, pobre, é um empreendedor, ele é coach. Né? E tem um elemento importante aqui. Importante não, mas vale a pena comentar. Esse cara, ele é atleta, ele está o tempo todo correndo, andando de bicicleta, e ele aparentemente
é um cara preocupado com ela, mas, na verdade, o relacionamento dele com ela gira em torno dele. Uhum. Ele planeja umas férias onde ele vai correr um triatlo e ela não vai fazer nada. Uhum. Ele está o tempo todo preocupado com o exercício, com o novo recorde, enfim, com as coisas que ele faz como atleta, como ele é maravilhoso. Então, assim, as coisas que ele aparentemente faz para ela, como um jantar, em um dado momento, o jantar, na verdade, é uma tentativa dele de reaproximá-la. Porque no dia do aniversário, ele vai dar um presente de aniversário para ela, e o presente tem o nome dele. É um pingente com o nome dele. O cara é super egocêntrico. Uhum. Né? Então, essa antítese aqui, essa contradição é muito interessante. Tem um elemento que eu acho interessante notar. O filme se passa em 2016. 2016, apesar de quase 10 anos, o Reino Unido ainda sofria com reflexos da crise nos Estados Unidos em 2008 e lutava ali, né, se estapeava sobre a ruptura com a União Europeia, o Brexit. Por que eu estou dizendo isso? Porque a família da mocinha, o pai está sem emprego, o namorado dela é um cara desempregado, mas ele é empreendedor, que é uma coisa que eu detesto. Ô, figura nefasta. A do coach, empreendedor. Ai, meu Deus do céu. O cara é empreendedor. Ela perde o emprego, embora ela seja uma funcionária exemplar em uma lanchonete. Ela perde o emprego porque o patrão dela vai ter que fechar o negócio por conta da crise. E a salvação da lavoura se dá nesse cara, que é podre de rico. E não sofreu nada com a crise econômica. Inclusive, tem um momento num jantar interessante que o pai da menina pega e diz: ó, você conheceu o fulano de tal? Eu treinei, né? Aí o cara, conheci, sim. Ele disse: pois é, ele é responsável por acabar com a minha empresa. Ele diz: fui eu quem o treinou. Exatamente. E aí o cara ricaço, sim, termina sentindo remorso e consegue um emprego para o pai da menina, tal. Não, essa coisa do remorso, assim, é só uma inferência, tá? Assim, não fica lá e, ai, meu Deus do céu, não é isso, não. Então você entende que ele tem que fazer alguma coisa aqui, né? Então você tem essa relação, essa antítese aí entre um namorado, né, um cara atleta, bocó, né, supostamente muito bem, de bem com a vida, né, porque ele é todo cheio de saúde, não sei o quê, tal, pá, e o cara lá, cadeirante, amargo, né, intratável, que, assim, que é muito mais interessante, que um cara galanteador, né, ele é charmoso. Eu também seria com aquele terno. Quem não? Então, você tem essa coisa aqui. Mas eu queria voltar só para a minha comparação inicial. A gente está vendo 50 tons de cinza. Ela é a mocinha pobre, que cai nas graças do bilionário, que vai trabalhar para o bilionário. Não sei se vocês lembram de 50 tons de cinza. Eu assisti o primeiro filme. Assistente dele, né? Ela vai tentar ser estagiária na empresa do cara. E aí o cara, que é um perturbado completamente, viu? Mulheres, sinto muito dizer, mas aquele cara é um psicopata, tá? Com tendências pedófilas, tá? No mínimo efebófilas ali. Aí o cara se encanta com a mocinha, né? E aí o relacionamento todo se dá, e ele dá tudo para ela, né? A gente termina vendo depois um relacionamento abusivo, que o filme e o livro tentam mascarar, mas não é abusivo por causa do sadomasoquismo. Eu não sou um cara moralista. É abusivo porque ele se dá na base da compra. O cara, aquele cara lá, ele está o tempo todo comprando a menina. Ele traz um carro novo, ele leva ela
para passear de helicóptero, ele está vestido, está joia, não sei o que, tal, tal. Nesse caso aqui, do Como Eu Era Antes de Você, não chega a ser um relacionamento abusivo, mas você consegue fazer algumas comparações. Por exemplo, essa de que o cara garante emprego para o pai desempregado da menina. E né? Tem um detalhe, Vinícius, só desculpa, tem um detalhe que eu li, que eu achei também muito interessante, é o seguinte: nesse filme, as personagens femininas, elas todas elas vivem em função dos personagens masculinos. Ou seja, a própria personagem da Luísa, né, que é a personagem da Emilia Clarke, ela primeiro trabalhava para ajudar em casa. Tinha essa relação com o namorado que você acabou de falar, em que ela também, de uma certa forma, se deixava, se a palavra dominar é muito forte, mas se deixava, digamos, diminuir um pouco diante dele. E depois ela passa a viver em função do rapaz. Não, e ainda tem mais. Tem mais. Tem a mãe do rapaz, sim, não, que claramente anulou a vida por eles. Tem a irmã da menina. Isso. Tem a irmã da menina que vive para garantir o sustento do filho. Né? Novamente um homem. Né? E tem a mãe dela, né, que passa o tempo que garante a casa ali, né? Isso. Mas, assim, não há a preocupação da autora, e aí é interessante, porque a autora é mulher. Né? E a gente vê e aí é um crítico que muita gente faz também, que é a autora do filme, a Jojo Moyes, é também, do livro, aliás, ela é também quem faz o roteiro, é a roteirista do filme. E muita gente fala que não deveria ter sido. Porque você escrever uma obra literária é uma coisa, você escrever o roteiro de um filme é outra. E ela foi a mesma pessoa que fez as duas coisas. E ela não conseguiu desenvolver personagens femininas com identidade própria. Vitor, mas espera aí, deixa eu interferir nessa afirmação. Tudo bem, ela escreveu o livro. Livro é livro, cinema é cinema. Aí ela própria, escritora, adaptou o livro para um roteiro de cinema. Certo? Só que esse roteiro, ele ainda tem duas mãos pesadas. A mão da diretora e lá no final, a mão do produtor, que é o cara da grana. Então, entre o roteiro e o filme, você tem aqui duas interferências grandes. Não dá para a gente saber, pelo menos eu nunca li o livro, tá? Não dá para afirmar com certeza de que essa percepção de mulheres completamente devotadas aos homens, se ela é existente no livro. Eu não tenho como dizer isso. É uma inferência. Tá? Porque ela chegou com o roteiro, aí a diretora, na hora que a diretora vai gravar a cena, essa diretora ela vai imprimir algumas coisas. Ela vai chegar para os atores e dizer, olha, você vai fazer isso. O diretor vai mudar um diálogo ou outro, entendeu? Vai introduzir alguma coisa que não estava, uma cena que foi gravada de improviso e não estava. E aí, no final de tudo, vai ter o produtor. Sim. E o produtor vai chegar e dizer assim, isso aí não funciona, não. Muda isso aqui, troca, ela tem que acabar desse jeito. Esse final mas nesse ponto, aqui... o filme, ele é bastante fiel ao livro. Eu não li o livro também, eu comecei a ler, mas todos os comentários, os comentários que eu li a respeito dizem que o filme é bastante fiel ao livro. Inclusive, o final é exatamente igual. E aí, só uma informação, esse livro é o primeiro de uma trilogia. Então,
Você tem em 2012, né, como eu era antes de você. 2015 você tem depois de você, que é a continuação. E em 2018 você teve Ainda Sou Eu, que fechou o ciclo, ou seja, toda a obra ela é baseada na personagem da Luísa, na personagem da Emília Clarke. É importante entender isso, porque é o seguinte, embora o personagem do... Como é o nome dele? Trevor? Will Trevor. Will, W-I-L-L, Trevor, como se fala. Trevor. Isso. Will Trevor. Embora em um dado momento ele diga para ela que ela é a melhor coisa que aconteceu na vida dele, nós estamos vendo, na verdade, uma mudança dela. Dela. É ela quem muda, é ela quem se transforma, Isso. é ela quem sai da pequenina cidadezinha do interior e vai conhecer o mundo. Vai para Paris, por exemplo. O filme termina com ela no café em Paris. É importante deixar claro, daqui a pouco a gente vai discutir o final, mas é importante deixar claro que o personagem do cadeirante, do jeito que ele começa, ele termina. Exatamente. Ele não tem transformação. Não. Né? Isso aqui não é uma crítica, não, é só uma constatação. Né? Mas eu acho que eu poderia criticar isso. Eu tenho um probleminha quanto a isso também. Mas não, isso a gente fala depois. Tudo bem. Quando a gente chegar lá no ponto, quando a gente chegar lá no ponto, a gente discute. Mas assim, a constatação é que ele não muda. Ele não muda mais. Ele está muito sedimentado naquilo que ele quer, que ele pensa a respeito da vida, do mundo. Até porque ele não é um otário. Ele é um cara de 31 anos, bilionário, empresário, sabe assim, um homem, um cara da vida, do mundo. Ela não. Ela é meio menininha. Isso, né? Ela não apenas ingênua. Eu não acho que ela seja ingênua, não. Não acho que ela seja ingênua, não. Eu acho que ela é pueril. Tá? Ela é infantil, mas não num sentido ruim. Não que haja um sentido ruim de infantilidade. Mas, assim, ela é infantil porque ela curte coisas, ela gosta dos sapatos ridículos, ela gosta de umas roupas super coloridas e completamente cafonas, entendeu? Ela gosta de umas meias gigantes de abelhinha, entendeu? Assim, ela é infantil nisso, mas ela é muito, muito madura no que ela se propõe a encarar. E aí, e essa moça que tem, se eu não me engano, 26 anos no filme, isso, ela se propõe a encarar um amor com um cara tetraplégico. É claro que me perdoe a data venha, já diria o ministro do Supremo, é muito mais fácil encarar um amor com um tetraplégico que é bilionário. Né? Dá para fazer um bocado de coisa. Okay? Mas, enfim, o que interessa é que ela não vê esse cara na cadeira. Mas só ou pelo menos ela deixa de vê-lo. Me permitam uma parte. Você falou nas meias de abelhinha. É uma meia calça, né, com as cores amarelo e preto, né, que é... Uma listra preta, né? Listra, né? Uma meia listradas, amarelas e pretas. Esteticamente eu acho horrorosa, mas enfim. Ela comentou com o Will que quando ela era adolescente, ela ganhou essas meias da mãe. Ela era criança. Se eu não me engano, pois é. E ela usou até o dia que não coube mais. O que é que acontece aí? No aniversário dela, enquanto o namorado... E ela não encontrou mais porque não tem mais para vender. Isso, exatamente. Ninguém mais faz isso. Quando o namorado dá o pingente de presente, com o nome dele gravado, o Will dá a ela de presente um par de meias
iguais aos que ela tinha, abelhinha. só que no tamanho adulto, e ali ela esquece completamente o presente do namorado, e, Não, é um presente esquecível mesmo. Ou seja, o filme acaba estabelecendo uma rivalidade, né? Enfim, entre o cara e o namorado fica desesperado de ciúmes, e porque ele vê, né, que ela está realmente se apaixonando pelo cara. Mas, Vinícius, já estamos aí com 50 minutos? Vamos... Só uma coisa engraçada nessa cena. Engraçada não, mas só um adendo. É que ela olha para ele e diz, como é que você conseguiu essas meias? Porque ela tinha dito que não fabricava mais. Uhum. E aí ele diz, não vou contar, é segredo. Uhum. O cara é rico. Ele pode conseguir do jeito que ele Pega quiser. o telefone, diz, olha, faça. Alguém faz a porra da mesa. Pois é. Pessoal, aí agora a gente chega no ponto que é o ponto central, né, do filme. E aí, como eu falei, ó, spoiler agora, né? Eu não respeito essa coisa de spoiler, não, porque para começar, o filme é de 2016. Tá? Deu tempo de assistir esse filme na sessão da tarde da Rede Globo. Pois é, mas então não tem desculpa, não. Eu vejo esse gesto aqui, aí eu disse, eu ainda vou fazer. Aí estou fazendo agora. Esse gesto aqui saiam daqui, né? Ela descobre, não queremos a sua audiência. Ela descobre que o Will tem planos de cometer suicídio assistido. Tá? Eutanásia. Não. Eutanásia é uma outra situação. É verdade. Não é a mesma coisa. E aí é verdade, importante, porque eu vou colocar aqui na tela, no suicídio assistido, o paciente causa a própria morte. Em alguns países, a grande maioria, isso é proibido. Aqui no Brasil, é proibido. Nem eutanásia, nem suicídio assistido aqui no Brasil são permitidos. Mas, por exemplo, na Suíça, é permitido, existe uma clínica que a pessoa que quer se matar vai até lá, se interna, e aí o que é que acontece? O médico prepara a dose lá da medicação, enfim, do que ele vai aplicar na pessoa, e a própria pessoa quem aplica em si mesma. Não é veneno para rato, garanto. Não, lógico que não é. Entendeu? E aí a própria pessoa, ou alguém, que ele é tetraplégico, ele não pode se auto-aplicar, mas alguém da família dele vai lá e aplica aquela medicação com a autorização dele. A diferença para a eutanásia é que a eutanásia, o paciente não tem a possibilidade, na hora, de autorizar ou pedir esse procedimento. E aí, o médico, né, com autorização de um representante da pessoa, do paciente, o médico aplica a dosagem e a pessoa vem a óbito. Existe aí uma terceira possibilidade, que essa sim é permitida no Brasil, que é a ortotanásia. A ortotanásia, ela é... Você se mata com o osso encravado no crânio, é isso? Não, é o seguinte, chega num ponto em que os médicos dizem, olha, não tem mais jeito, a gente pode apenas ficar prolongando a vida dele, mas de forma artificial. E a família, ou o próprio paciente, dizem, não queremos, você pode deixar que ele se vá naturalmente. E aí isso se dá no período natural, não é mais feito nenhum tipo de procedimento para estender a vida do paciente, sabendo que ele não vai ter salvação. Acho que é o caso parecido com, não me corrija, talvez tenha sido o caso do prefeito de São Paulo, né? Sim, talvez seja. Que foi dado a ele tinha ali meses de vida e ele foi para casa, foi... Né? Aí depois terminou voltando para o hospital, mas o tratamento não foi continuado, né? Aqui no Brasil, a ortotanásia ela é permitida e utilizada.
né? Agora, a eutanásia e o suicídio assistido, não. Então, chega num determinado momento que ela ouve uma conversa dos pais do Will. Qual foi o acordo? O acidente dele ocorreu 2 anos antes. E ele sempre decidiu que iria se matar. E aí ele fez um acordo com a mãe dele, que era radicalmente contra, né? Mãe, nessas horas, acaba sendo, né? Acaba quase sempre sendo. Que ele daria 6 meses para ela fazê-lo mudar de ideia. Se ela Deixa eu não acrescentar uma conseguir... coisa. Diga. Acontece o acidente, e ele começa um processo de tratamento. Ele faz fisioterapia, ele faz uma série de coisas, tanto é que ele recupera o movimento do dedo. Do polegar, exato. Só que aí ele começa a ter os problemas que a tetraplegia causa. Inclusive, o sistema imunológico dele está lá embaixo, porque o pulmão não funciona direito, ele exato. tem pneumonias gravíssimas que quase o matam, e aí ele dá um ultimato, ele dá um ultimato para a mãe e para o pai, passados 1 ano e meio, né, de que com mais 6 meses ele iria praticar, ele ia solicitar o suicídio assistido. E a mãe se coloca legitimamente contrária, porque ela acha que consegue convencê-lo. Ela acha que consegue convencê-lo de que ainda é possível estar vivo. Sim. Né? É onde entra a mocinha. A Lu, exatamente. E aí ela tenta, né, nessa hora, ela já está praticamente, já está apaixonada por ele, ela fica desesperada, na cabeça dela é algo absolutamente inaceitável que ele queira se matar, tá certo? É uma coisa que ela não consegue conceber de forma alguma, e ela, então, procura criar condições para que ele queira mudar de ideia e viver. E aí é quando eles viajam, né? Eles vão passar um final de semana fora e se declaram apaixonados um pelo outro e tal. Mas no final... Ela dorme com ele? Ela dorme com ele, exato. Porque isso não significa que aconteceu qualquer coisa. Mas no final das contas, ele acaba levando a termo a ideia dele e ele se mata. E esse fato criou uma polêmica dinossáurica, porque uma série de entidades de pessoas com deficiência no mundo inteiro caíram matando essa história, dizendo que o filme era um desserviço para a comunidade, porque ele deixava claro que a única maneira de se lidar com a situação que ele estava era se matando. Tá? E... Ops. Voltei, né? Você travou, voltou. Pronto. E tentaram, né, mudar o final do filme, mas não conseguiram, porque no livro é assim, né, e eles se mantiveram fiéis ao livro, mas, de qualquer maneira, o filme trouxe esse ponto, ele trouxe muita polêmica. E aí eu passo para o Vinícius. Eu, particularmente, não consigo criticá-lo. Eu tenho uma realidade, em termos da minha deficiência, bem diferente da dele, não apenas a questão financeira, mas o fato da minha deficiência ter sido de nascença. Eu não é uma deficiência adquirida, ou seja, eu não tinha a vida social que ele tinha e perdi em um determinado momento. Eu nunca tive. Né? Então, assim, e fora que eu tenho total domínio do meu corpo, coisa que ele também não tinha. Tá? E eu conversei com um colega tetraplégico aqui de Fortaleza,
conversei com ele domingo, e ele disse, Victor, eu entendo perfeitamente bem para ele, a parte dele. É difícil, muito difícil, você viver com o grau de limitação e o grau de impossibilidades que ele passou a ter, né? Mas eu acho, do ponto de vista da mensagem, eu acho que o filme falhou. Eu acho que o filme tratou o suicídio dele de uma forma muito banal. Ou seja, para mim, o filme deveria ter dado uma ênfase maior na questão emocional do caso. Né? Da questão física, ok. Mas a questão emocional, para mim, não foi levada em conta. E nesse ponto, eu acho que o filme falhou. Mas, enfim, deixo aí para você, Vinícius. Vamos lá. Talvez a minha sequência aqui de fala ela pareça contraditória em alguns pontos, mas eu vou tentar deixar claro. Em primeiro lugar, eu acho que o personagem está certo. Não estou dizendo que qualquer pessoa naquela situação deva fazer isso. O que eu estou dizendo é que eu faria. Em 2018, eu sofri um acidente. Fraturei o crânio e rompi uma artéria. Eu fui operado com urgência. Só um minuto, gente. Bom, pessoal, só enquanto o Vinícius volta... Desculpa, não, é porque eu achei que tinha ouvido uma Não, coisa tudo bem, aqui, deixa eu mas... só pedir aqui, para quem estiver assistindo, a gente já está se encaminhando para o final, mas assim, coloca nos comentários, isso é um debate interessante para vocês participarem também. Façam perguntas aí e tal. Sabe? Coloca nos comentários o que é que vocês acham dessa questão da pessoa optar pelo suicídio, uma pessoa na situação em que o personagem estava, o que é que vocês fariam. Eu sei que é difícil responder essa pergunta, mas, de qualquer maneira, participem, né? Deixem aí os seus comentários para a gente debater aqui também, tá certo? Vai lá, Vinícius. Então, em 2018 eu sofri esse acidente. Fui operado da cabeça, estava com hemorragia séria. Não é um exagero dizer que bateu na trave. Inclusive o neurocirurgião depois me disse isso. Eu tenho grandes amigos que estavam comigo lá na hora. Tanto na hora do acidente, como em todo o período de superação disso. Um desses amigos é uma amiga, a Amanda. Beijo pra Amanda. A Amanda te conhece, cara. Ela era jornalista do Jornal Povo. Já sabe quem você é. A Amanda me contou depois que ficou pensando, enquanto eu era operado, o que ela iria fazer caso a cirurgia desse errado e eu virasse um vegetal em cima de uma cama. Porque eu já disse para os meus amigos mais próximos, resolvam. Cara, eu tenho uma osteogênese. E é esse cara que eu estou falando para você, espectador. Eu tenho uma osteogênese. Assim como o Victor, meus ossos quebram. Quebraram 80 vezes antes de eu completar 10 anos de vida. Se eu contar aqui as costelas, passou das 200 aí, fácil. Eu não consigo aceitar a possibilidade de uma vida em que eu tenha menos do que isso aqui. Eu não ando, eu não corro, eu não piloto moto, eu não ando a cavalo, eu não jogo capoeira, eu não sei surfar. Eu não faço um monte de coisa, eu não sei sambar. Eu acho até que eu sei, só que eu não consigo, porque eu não estou em pé.
Tem uma série de coisas que a vida já me privou com a osteogênese. Tem uma série de coisas que eu continuei fazendo, apesar da osteogênese. Mas a vida do personagem, embora ele tenha muito dinheiro, é uma vida de total privação. É claro que ele pode acordar de manhã e ir para Paris e ficar num hotel chiquérrimo com 10 empregados cuidando dele, de um jeito que eu não posso. Mas eu posso fazer pular de parapente, coisa que ele não pode mais. Eu posso dirigir um carro, detesto a ideia, coisa que ele não pode mais. Eu posso transar, coisa que ele acredita que não pode mais. Então, nesse sentido, eu entendo perfeitamente o cara achar que a vida dele acabou. Eu me conheço, tá? Eu me conheço. Embora eu esteja dizendo isso, eu tenho certeza que se eu me apaixonasse por uma mocinha, como ele se apaixona por ela, eu apaixonado, eu sou uma besta quadrada. Se eu me apaixonasse, é capaz de eu mudar de ideia? Porque o amor, a paixão, tem outro significado, tem outro poder. Então, se eu me apaixonasse e soubesse que era correspondido, talvez eu mudasse de ideia. Mas eu acho que a decisão dele é legítima. Talvez ela não valha para você. Sim. Talvez ela não valha para o Vitor. Mas eu acho ela legítima. Eu acho que, enquanto coletivo, enquanto sociedade, nós deveríamos respeitar a decisão de uma pessoa dessa. Para que continuar sofrendo? Porque é um sofrimento, cara. É um sofrimento você ser um cara de 31 anos e saber que vai passar o resto da sua vida, com perdão da vulgaridade, cagando para os outros limparem. É um sofrimento. Sobretudo para um personagem como ele, que era atlético e forte, não sei o quê e tal, enfim. Em dito isso, eu faço outros 2 comentários. Eu não acho que o filme falha, porque eu acho que o filme não está tratando dele. Essa é a questão. O filme não está tratando da decisão dele, não é isso que está em jogo. O filme está tratando da mudança de perspectiva de vida da menina. Então, por isso que eu não acho que tem uma falha aí. Né? Por outro lado, aí sim vem a minha crítica, chamando esse filme de capacitista. O cinema acha que nós cadeirantes, especialmente cadeirantes, somos fadados ao coitadismo, ao cuidado dos outros, à infelicidade, à miséria humana. Eu pelejei aqui, cara, para me lembrar de um filme com cadeirante que tem um final feliz. Aí alguém pode dizer assim, tem aquele... Meu nome? Os Intocáveis. Né? Os Intocáveis. Exatamente. Que eu tenho as minhas considerações sobre aquele filme. Eu também tenho. Né? Eu também tenho. Pode... Agora, vamos deixar claro que o personagem nunca se propôs ao suicídio assistido. Não. Certo? E a outra coisa que me incomoda nos Intocáveis é que a alegria dele é apresentada a ele por alguém sem deficiência. Isso é uma coisa que me incomoda. Entendeu? O cara é desaparecido para ser reconstruído através do olhar do amigo que não tem deficiência. Então, essa é a minha crítica aos Intocáveis. Mas o cinema, de modo geral, ele não nos dá perspectivas muito boas na vida, não. Sabe? Enquanto cadeirante, você tem, por exemplo, você tem filmes aí em que o herói da história é uma pessoa com deficiência intelectual, uma lição de amor, um cara sem nenhuma condição de cuidar de uma criança,
termina sendo pai de uma menina e vai viver feliz para sempre. Rain Man, com Tom Cruise e o Dustin Hoffman, criou todo um mito sobre pessoas com espectro de autismo. Né? Assim, ficou todo mundo impressionado. Uau, meu Deus, todo autista é um gênio, e não é assim que a banda toca. Eu não lembro do final de Meu Pé Esquerdo, que é baseado na história real de um pintor, que foi interpretado pelo Daniel Day-Lewis. Eu não recordo como é o fim desse filme. Para ser franco. Deixa eu só fazer uma questão aqui, porque realmente... lembrei de um final feliz. Digo já. Diga logo. É para a gente já ir Sobre Rodas. Para o final. Sobre Rodas é um filme brasileiro de São Paulo, com 2 crianças, uma menina e um garoto que é cadeirante. Bom. Você, só realmente para a gente já estar indo nos finalmente, já tem 1h10 de filme, de programa. Uma coisa que eu sinto, você citou, você falou quem falou nos Intocáveis fui eu, mas uma coisa que eu senti falta nos Intocáveis, e aí eu quero fazer um contraponto no que você falou agora, que o tema do filme é a menina e não o rapaz. Eu sinto falta de uma abordagem mais profunda na questão da deficiência em filmes que tratam da deficiência. Porque por mais que como eu era antes de você, o foco seja a Luísa e não o Will, mas a decisão dele de se matar se sobrepõe a ela. Foi esse caso que causou polêmica e chamou a atenção. Não, tudo bem, Porque se veja. Fosse isso, mas é natural que se eles terminassem alegres, satisfeitos, seria uma linda mulher. Tá entendendo? Como não foi assim que terminou, como terminou com o suicídio dele, então, para mim, isso acaba se sobrepondo. Tá? Não, veja, se sobrepõe aos olhos... Vamos fazer seus encerramentos, tá certo? Vou tentar. E aí depois se sobrepõe nos olhos do público, porque, enfim, chama mais atenção. Isso. Né? É evidente que chama mais atenção, mas é importante que o público compreenda o seguinte, que o filme não se trata dele. Tá? Então, assim, por isso que eu não acho que o filme peca. O seu comentário tinha sido esse, de que achava que o filme pecava pela abordagem que dava para o final dele. Assim. Mas o filme não se trata dele. Ele é um acontecimento na vida dela. Agora, para quem é público, ele é um acontecimento gritante. E é interessante essa polêmica, sabe por quê? Porque ela reforça uma coisa que o capacitismo faz conosco todo dia. A nossa despersonificação. Exato. Quem é você que não tem deficiência para dizer que eu não tenho direito de escolher acabar com a minha vida porque sou uma pessoa infeliz? Quem é você para vir ditatoriar aqui, fascistamente, uma felicidade sobre a minha pessoa? Era o que me faltava. Deixa o cabo lá, rapaz. Oxente. Triste dele é que ele não possa, eu acho até que ele podia, jogar a cadeira dele daquele paredão lá do castelo. Mas, assim, o que chama a atenção na reclamação das pessoas é porque as pessoas elas querem um final feliz porque elas não suportam ver o fato de que aquele cara tomou uma decisão consciente, racional, de acabar com a própria vida. E, inclusive, tem um momento em que a mãe da... Como é o nome? Luiz, né? Em que a mãe dela diz assim, não, isso não pode acontecer. Ele não tem direito de acabar com a própria vida. Ele não deve estar com as faculdades mentais dele em pleno funcionamento. Ele tem que ser impedido. Ora, gente, tem um crucifixo no pescoço dela. Só para comentar. Tá. Só então, vamos lá. Deixa eu agora dar a minha pincelada final para a gente encerrar.
Eu não acho que o erro foi ele ter se matado. Eu acho que a morte dele, o suicídio dele, não tem problema nenhum. Assim, ele pode ter a decisão que ele quiser e pode se matar. Eu concordo com você, é bastante legítimo. A minha crítica é a maneira como o filme abordou esse tema. Aí é que eu acho que o filme poderia ter tido um cuidado maior, entendeu? Porque é um tema instigante e grave e delicado, entendeu? Que não poderia, no meu modo de entender, ter sido abordado da maneira, de novo vou usar a palavra, banal, como foi. Teve um diálogo no final em que ele fala que não queria mais, não podia mais ir para Paris, porque não sabia se a bateria da cadeira dele seria carregada nas tomadas francesas, que ele não poderia dar o que ela precisa, obviamente que falando na questão sexual. Ali era o ponto. Ali era o ponto. Entendeu? Mas aí, vamos. Esse é um tema. Cara, essa questão não era o ponto, porque a deficiência dele não é o ponto. Não, esse era o ponto que eu falo, era o ponto do filme, que para mim deveria ter sido mais abordado. Mas, Vinícius, certo, mas aí o filme trataria de outra coisa. Sim. O filme estaria tratando de outra coisa. E como você disse, o filme é fiel ao livro. Não, tudo bem, o livro está errado. O livro está errado, no caso. Mas, enfim, pessoal, a gente está com mais de 1 hora, quase 1h20 aqui, e a Cris já está ali pedindo arrego, porque realmente são 80 minutos, né, e é muita coisa para fazer a tradução, a interpretação. Infelizmente, esse é um filme, é um tema, inclusive, só para deixar nesse final aqui, eu estou pautando um programa aqui do Sem Barreiras com um tetraplégico, tá certo? Eu não posso dizer ainda quem é, porque não está acertado ainda, mas nesse programa a gente vai esmiuçar melhor esse assunto, tá certo? Para que a gente possa conversar melhor sobre essa coisa de suicídio assistido, limitações e etc. e tal. Então, Vinícius, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Cris, mais uma vez, muitíssimo obrigado também, querida. E eu caí até porque a minha internet também tá doido para que eu termine. É a segunda vez que eu caio. Pessoal, beijão para todo mundo. Um beijo, boa noite a todos e a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.